A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje quero dar início aqui, né, ao testemunho voltado a partir das aparências, né? Não se deixe conduzir pelas aparências. E para falar e conversar com você sobre esse assunto, eu quero usar alguns textos bíblicos, em primeiro lugar aqui em Tiago capítulo 2, mas antes vamos orar? Senhor Papai, muito obrigada por estarmos aqui juntos, aprendendo princípios, mandamentos da Tua Palavra, que venhamos aprender a cada dia mais, que venhamos crescer juntos, crescer juntas, aqui nesse ambiente tão gostoso, nesse ambiente tão maravilhoso, que é a exposição das Escrituras. Que o Seu nome, apenas o Seu nome, seja glorificado. Que diminua eu para que Tu cresça, Senhor, que seja evidente o Senhor e não eu. Que não seja evidente o meu irmão, mas o Senhor. Seja o maior entre nós, hoje e sempre, Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Bom, pessoal, aqui em Tiago, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, vai falar, né, a respeito da aparência, bem como outros textos bíblicos também falam aí desse tema. Mas bora usar esse daqui por enquanto. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu ficarás aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Poxa, gente, quantas vezes nós agimos dessa forma, né? A gente realmente tem uma triste prática, né? Muitas vezes, de julgar as pessoas pela aparência delas. Então, se é pobre, eu trato de um jeito. Se é rico, eu trato de outro. Se é pobre, eu peço ali uma doação, mas assim, eu nem espero, nem faço muita elogio, muita incentivo. Mas se é rico, o Senhor, isso, aquilo, que não sei o quê. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes? E na minha vida, especialmente, eu tive muita experiência com essa coisa de aparência, né? Então, como eu falei aqui no canal, eu era muito tímida, né? Muito tímida, muito vergonhosa e tal. E assim, ao mesmo tempo bem carinhosa e bem sensível, né? Sensível, carinhosa, amorosa e tal. Então, quando eu era pequena, que eu tinha, né, essa personalidade, as pessoas, elas não queriam, e ainda hoje eu percebo que as pessoas, elas não querem, não gostam de pessoas tímidas ou pessoas quietas. As pessoas, elas precisam ser, assim, super extrovertidas, falar lá na frente, né, incrivelmente. Se você não for assim, as pessoas não querem saber de você. Quando eu digo as pessoas, gente, é o público que eu tô falando ali no momento, tá? Não é todas as pessoas da humanidade, mas as pessoas que eu tô comentando ali que é o contexto do assunto. Então, eu era realmente bem tímida. Então, eu tinha esse negócio de ser julgada pela minha aparência. Então, eu era aquela pessoa da escola que ficava sozinha. Quando era o sofrimento pra mim da minha vida, era quando o professor falava: gente, ajuntem em dupla. Nossa, porque eu não tinha amigo. Eu não tinha amigo. Então, era muito triste pra mim, porque eu ficava sozinha e aí ficava aquele clima chato, a professora, ai, alguém senta com ela, por favor? Tipo, por favor, alguém faz esse favor? E então eu sofria muito isso.
Hoje eu vejo também como uma investida do diabo pra me calar, né? Pra me fazer, assim, desistir, né? Dos planos, dos sonhos de Deus, até porque, talvez eu já tenha falado aqui no canal, Deus liberou uma palavra profética na minha vida, que eu tinha o dom da palavra, né? Muito pequena. E aí, o inimigo, eu acredito que ele começa a ter percepções, né? Suspeita de quem cada um vai ser. E aí ele já começa a destruir a vida da pessoa desde quando ela é criança, naquela área, para que no futuro ela não se desenvolva ou tenha muito medo. E aí eu tinha esse problema de não ter amigos. E era um sofrimento, sabe? Porque minha irmã, mais velha, ela sempre foi assim super comunicativa e conseguia ter muitos amigos. E a minha mãe, ela obrigava a minha irmã a me levar para onde que ela fosse. E aquilo era muito constrangedor para mim. Minha irmã não queria que eu estivesse com ela. Que minha irmã era mais velha e ela não queria que aquela pirralha, né, aquela menina ficasse assim, indo atrás dela. Mas eu ia, porque eu não tinha amigos e minha mãe não queria que eu ficasse excluída, eu acho. E aí a minha irmã ficava, ela demonstrava claramente, ela e as amigas dela, que eu estava incomodando, que eu não era amiga dela e eu não era pra me estar ali. E minha mãe mandava e eu tinha que ir. E eu não tinha amigos, então era aquele sofrimento da menina que não tinha amigos. E quando tinha, né, as coisas na igreja, coreografia, negócio de música e tal, eu ficava muito tímida, muito envergonhada. E a minha voz não saía. E eu tinha, na época, assim, uma professora que pegava muito pesado comigo. E ela falava, você tem que pôr essa voz pra fora, sua voz não é só isso. Aí tinha uma outra que tinha pena de mim e ficava, para de fazer isso com ela, coitada, não sei o quê. E quando eu cantava, já aconteceu de eu cantar e cantar tudo desafinado. E as crianças começarem a rir de mim. E era assim, um trauma atrás do outro. Teve uma vez que eu tinha muita vontade de fazer teatro, mas a timidez me bloqueava muito. E aí teve uma vez que finalmente surgiu uma oportunidade pra mim, porque eu era sempre o arbusto da, das peças de teatro da igreja, eu era sempre aquela pessoa que tem menos fala, a pessoa que só fica parada ali, só tá ali pra não ficar ali, né, excluída, então fica fazendo qualquer coisa aí. E aí teve uma oportunidade de uma pessoa que tinha desistido do papel e ali a pessoa que estava ensaiando a peça perguntou para mim se eu queria, né, fazer aquilo ali. E aí eu fiquei animada, mas a vergonha me fez ficar travada. Então eu já sabia todas as falas daquele personagem, mas eu fiquei com tanta vergonha que eu fiquei travada assim como quem demonstrando que eu não sabia quais eram as falas e a pessoa falou que eu tinha que saber as falas, porque estava perto a apresentação daquele teatro. E a menina que nem era da igreja, era uma pessoa que visitava, começou a falar todas as falas e ela pegou o papel para ela. E eu lembro que essa professora, ela falava para mim e me comparava com outras meninas mais extrovertidas e dizia: é desse tipo de pessoa que eu gosto. As pessoas têm que ser extrovertidas, eu não gosto dessa sua personalidade, eu não gosto desse jeito que você é. E eu não era daquele jeito porque eu queria. Eu era simplesmente tímida e tentava vencer aquilo, mas eu não conseguia. Então, eu já ouvi da minha avó, ela falando pra mim que ela preferia a minha irmã do que eu. Ela falou com todas as palavras: eu prefiro a sua irmã do que você. Então, tinha muito, muito disso na minha vida, né? Na minha infância, na minha adolescência, até em uma parte da minha juventude. Então, eu lembro que em outro momento surgiu uma oportunidade para me fazer outra vez uma peça. E eu fiquei muito tímida de novo e a professora lá falou que eu não ia poder fazer. E aí teve até um menino, que era o menino zoeiro, né? Que falou bem alto, tá falando que você não tem capacidade, hein? Isso daí me quebrou muito naquela época. E eram coisas assim, muito, muito difíceis de lidar, especialmente para uma criança. Então a minha escapatória era muitas vezes chorar, porque aquele sentimento, eles estavam tão represados dentro de mim que eu chorava e ficava brava com as pessoas. Então eu soltava assim respostas duras, porque eu acredito que quando a pessoa ela é muito amorosa e carinhosa, mas ela é muito ferida,
ela se torna, assim, mais armada contra as outras pessoas. Então, às vezes o ódio de alguém, às vezes a fúria da resposta de alguém, não é porque ela é má, mas é porque ela foi muito ferida. Ela tentou demonstrar muitas vezes amor às pessoas e as pessoas desprezaram o amor dessa pessoa. Então ela ficou assim com ódio, ficou ferida. Eu acredito que isso acontece com muitas pessoas. E eu chorava. Então, assim, eu era muito. Eu ficava sensível pra chorar. E, na verdade, eu tava sofrendo. E essa época eu enfrentava o problema de alcoolismo do meu pai, né? Então, era a gente enfrentando em casa. E quem tem alguém alcoólatra em casa sabe como que é difícil. Então, era eu, minha irmã mais velha, minha mãe, minha avó também, que a gente morava no quintal da minha avó. E depois, assim, o meu outro irmão, e o mais novo pegou menos tempo do meu pai alcoólatra, mas pegou também. E assim, era muita pressão interna, externa, de quando eu ia pra igreja, algumas crianças se reuniam e falavam que meu pai não era nada, que a gente era muito pobre. Eu lembro de criança da igreja virando pra mim e falava, seu pai, você é uma pobre, você não tem nada, porque a gente ia a pé pra igreja, minha mãe ia arrastando aquele monte de criancinha pequena, especialmente quando meu irmão mais novo nasceu, e aquela escadinha, e, enfim, lá vai a filha do bêbado, olha lá a filha do bêbado, não sei o que. E ver o meu pai às vezes na rua, tem que arrastar ele da rua pra calçada junto com a minha mãe, com medo, né, de passar algum carro em cima dele, aquele medo do meu pai morrer, medo de passar carro em cima da cabeça dele. E cada vez que alguém chamava no portão, era um susto, nosso coração acelerava, porque a gente muitas vezes era alguém falando que, o seu pai tá lá na avenida, tá caído lá. Então a gente saía correndo de casa para ir tirar meu pai da avenida, tirar meu pai da rua e colocar ele na calçada, porque a gente, mulher, né, uma mulher e umas meninas pequenininhas, a gente não tinha força para carregar um homem assim desacordado. Então a gente só conseguia tirar da rua e pôr na calçada e esperar ele despertar para poder ele mesmo ir andando para casa. Então eu já vi gente jogando água no meu pai, jogando água nele na frente da casa de alguém bêbado, caía ali a pessoa para expulsar ele jogava água, ligava a mangueira e jogava água nele. Eu já vi pessoa indo procurar meu pai para trabalhar e aí uma pessoa da rua falou: quem? Fulano? Não chama ele não, ele é um bêbado, vai dar trabalho para você. E a pessoa foi embora e meu pai perdeu aquele serviço. E eu não julgo meu pai, eu não julgo pessoas que bebem, eu sei que isso é um vício, se torna uma doença. E eu sei o contexto do meu pai. Eu sei o tanto que ele sofreu na mão da minha avó. Eu sei o tanto que ele sofreu no contexto familiar dele. Então, pra você ter uma ideia, meu pai, a mãe dele morreu no começo de 2020 e o irmão dele foi assassinado. E ele só tinha o irmão dele. E o pai dele fugiu, então ele cresceu sem pai porque o pai dele abandonou a família. Então eu tenho conhecimento do contexto do meu pai, eu sei o tanto que ele sofreu. Então, assim, a gente precisa ser amoroso e misericordioso com as pessoas. E perdoar. E, igual eu volto a falar, às vezes a pessoa ela é brava, ela é chorona, ela responde mal, mas às vezes às vezes é safadeza mesmo, mas tem vezes que o que tá atrás dessa pessoa é um contexto muito triste. Em um lado ou de outro, a gente precisa ter misericórdia de todos e amar. Amar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa carrega e por quê, principalmente porque Jesus falou: ame o próximo, ajude o próximo. Então, muitas pessoas que vêm de um contexto triste decidem se levantar e falar: não, eu vou sair daqui, eu não vou me envolver com vícios, eu vou ter uma família feliz. Mas tem gente que, infelizmente, se entrega a vícios. E foi meu pai, ele falou que ele se entregou ao vício do cigarro com 12 anos, ao vício da bebida, que foi uma fuga para ele. Ele acabou se viciando e ele já falou que gostaria, deseja, e tá ali nas dificuldades dele, mas nós cremos um milagre na vida do meu pai hoje, a respeito do cigarro, e graças a Deus, meu pai ele foi liberto do vício da bebida, assim, quando eu tinha lá pros 14, 15 anos, o meu pai tinha parado de beber, e graças a Deus até hoje ele não bebe mais. Então,
meus irmãos, uma coisa que dói muito para os filhos de um alcoólatra é toda vez que ele promete que vai parar de beber e você cria toda aquela expectativa, a esposa também, e aí ele chega bêbado em casa de novo. E eu acredito que não é porque ele quer, é porque ele não conseguiu mais uma vez. Então, é assim, uma das coisas que eu falo pro Senhor, que se uma das coisas, além de que todos se rendessem ao Senhor Jesus e fossem salvos, se um dia Deus falasse assim pra mim, o que você queria aniquilar da humanidade? Eu falaria, a bebida alcoólica e as drogas, porque eu sei o tanto que isso destrói famílias. Quando algo passa de apenas algo social que não afeta ninguém, para algo que destrói famílias, destrói filhos, casamentos, deveria sim ser aniquilado. E esse é um desejo que eu tinha quando eu era criança, e esse desejo permanece em mim até hoje. Um voto que eu fiz dentro de mim quando eu era pequena, que eu nunca ia colocar uma gota de bebida alcoólica na minha boca. Graças a Deus eu nunca coloquei. E nem vou colocar. Em nome de Jesus. Porque eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de drogas. Eu tenho nojo de bebida alcoólica. Para muitos é festa e diversão. Mas para muitos isso representa uma devastadora destruição. E eu não tô aqui para fazer debate bíblico. Mas se você bebe, você é cristão, você bebe escondido. Isso está gerando legalidade na sua casa. Para que esse vício maldito esteja atormentando seu filho. Seus filhos. Para com isso. Para com isso. Foge da aparência do mal. Nós vemos pessoas que tinham um futuro promissor morando na rua. Porque se envolveu com drogas. E elas estão tão cegas que muitas não querem sair disso. E meditando nesse texto que faz aí parte dessa nova série de testemunhos sobre a aparência, eu imaginei, graças a Deus, que Deus ele se atenta pro pobre, ele se atenta pro oprimido, pro abatido, porque muitos não se atentam. Muitos, na verdade, não estão nem aí para aqueles que não têm riqueza, não têm títulos, né? E eu me lembro, assim, perfeitamente de tudo isso. Eu lembro que tinha uma senhora na igreja que me chamava de manteiga derretida, de chorona. E até quando eu era adolescente, jovem, ela ficava falando para as pessoas, essa daí só chorava, ao poço de lágrimas. Mas ela não sabia o que eu tava passando na minha casa. E cada vez que ela falava isso quando eu era adolescente, isso feria mais o meu coração. Mas eu, na minha quietude, nunca tinha boca para falar nada. E não me arrependo de ter me calado diante dessas pessoas. Eu realmente não me arrependo. Não respondo ao tolo, né? E pra mim o meu prazer é orar e desejar. E eu quero de coração que essas pessoas sejam muito felizes e abençoadas. E à medida que eu souber que as pessoas estão bem, isso vai me fazer muito feliz. E aí foi. E em determinado momento da minha vida, né, eu comecei a trabalhar, comecei a me cuidar. E assim, até antes, realmente vinha de um contexto de uma família bem pobre. Não, as minhas roupas eram sempre roupa de um, de outro. Era assim, sempre não, né?
minha mãe, sempre quando tinha oportunidade, meu pai nas limitações dele, às vezes vinha com uma meinha, dava uma meinha nova. A minha avó presenteava a gente, né, dava alguma coisa ou outra. Ela que dava, assim, muitos bens materiais, não que isso era o que de fato nós precisávamos, mas alguma coisa nós tínhamos dela também. Então eu vim de um contexto assim bem pobre financeiramente, né? Como eu já falei, você tem contato com pessoas que têm envolvimento com bebida alcoólica ou drogas. O dinheiro do trabalhador não vai para a família, fica no bar, fica na biqueira, fica lá com os traficantes e não chega em casa. E aí meu pai trabalhava, sempre muito trabalhador, até hoje, muito trabalhador, trabalha bastante, super inteligente para criar coisas e tal, para montar móveis, para criar móveis. O dinheiro não chegava em casa, né? Então minha mãe estava ali, não trabalhando para cuidar dos filhos. E em determinado momento minha mãe precisou começar a trabalhar, que os dois tinham um pensamento muito bom, que era quando as crianças nascessem, minha mãe parasse de trabalhar para criar as crianças e meu pai trabalhar, né? De fato, ser o provedor de casa. E aí, a minha mãe, ela começou a trabalhar depois tal, mas durante um tempo ainda ela estava em casa e eu lembro da gente orando a Deus pra alguém mandar alguma coisa, alguma cesta básica. Nunca faltou arroz e feijão, mas era a gente orando, pedindo para Deus e minha mãe esperando. Aí alguém batia no portão e falava: ó, Deus me tocou para trazer essa cesta básica, Deus me tocou para trazer esse engradado de leite. E assim foi, né, por conta de todo esse contexto e tal. E assim, na igreja também, muitas pessoas, assim, muito insensíveis, não entendiam o que a gente estava vivendo. Então, criticavam a minha mãe porque casou com alguém que era do mundo e falavam que ela era culpada de estar passando por tudo isso. Pessoas que eram insensíveis. Mas, ao mesmo tempo, pessoas queridas, que eram usadas por Deus. Tinha uma pessoa especial que tinha já um dom de profecia, de revelação, que vinha até minha mãe, orava por ela, e ali Deus revelava tudo que estava acontecendo em casa. E a minha mãe conta, né, que muitas vezes ela se via completamente sem forças para poder levar nós na igreja, que era um propósito do coração dela, de criar todos os 4 filhos na igreja, para que depois na fase adulta ela não devesse o sangue de ninguém, ela queria realmente dar a oportunidade dos filhos crescerem na igreja. E meu pai, ele sempre incentivou o cristianismo na minha casa. Ele nunca ouvi meu pai, mesmo bêbado, eu nunca vi ele falando contra Jesus Cristo. Nunca. Assim, graças a Deus, ele nunca impediu minha mãe de ir à igreja. Ele era de uma outra denominação, ainda é de uma outra denominação, mas nunca impediu a gente de ir na nossa. Nunca impediu, pelo contrário, sempre, na verdade, incentivava, né? No sentido de deixa, pode ir levar as crianças. Mas a minha mãe sozinha, às vezes não tinha força e não tinha o abrigo que ela precisava na igreja de amparo, né? De ajuda. Então, além do que a gente passava, tinha que enfrentar situações também de pessoas às vezes insensíveis, mas eu quero deixar bem claro que tinha pessoas queridas que nos ajudavam também, que davam uma caixa de leite, que davam uma cesta básica, que não era só aquele que vai em paz, mas dava comida também. E aqueles que oravam, que ajudavam, né? Sempre tinha aquele bom samaritano, graças a Deus. Até mesmo minha avó, do jeito que ela tinha a personalidade dela, às vezes ela fazia uma feira, dava pra gente, enfim. E onde que eu quero chegar com isso nesse ponto? Nós precisamos, como cristãos, ser muito sensíveis a quem nós recebemos na igreja. Às vezes aquela mulher com tantos filhos, com o marido alcoólatra, que tá ali, às vezes não tem força para fazer nada na igreja, e às vezes é criticada. Muitas vezes a gente julga muitas pessoas pela aparência, a gente coloca a pessoa rica, bem sucedida lá em cima e o pobre lá embaixo, e o Senhor Jesus condena isso. Ele condena. Eu lembro também uma vez que, quando eu falei pra vocês, né, que eu tive crise de ansiedade,
E fiquei muito mal, perdi peso, tava com o olho fundo e tal. Você sabe, se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá no testemunho sobre Jesus pode curar suas emoções. E eu lembro que eu ia arrastada pra igreja. E ninguém sabia que eu tava passando, somente o pastor que percebeu na época. E o meu antigo pastor e a minha mãe que sabia, ninguém mais sabia. Mas dava pra perceber que eu não tava bem, né? Visivelmente eu não tava bem. Mas eu lembro que aquele dia um tio meu faleceu e eu fui pro velório dele. E saindo do velório eu fui direto pra igreja, né? Minha mãe me levou pelo braço. Eu tava assim, realmente emagrecida, com o olho fundo. Tava cansada de ter passado naquele velório e toda aquela pressão emocional. E aí eu cheguei na igreja, sentei lá no banco, no último banco, e fiquei lá. Nossa, eu tô num ambiente de paz, vou ficar aqui. E, ok, graças a Deus tô aqui. Mas muito assim, enfraquecida ainda com as crises de ansiedade. E aí tinha uns jovens cantando lá na frente. E um dos jovens saiu de lá da equipe que tava cantando lá na frente, veio até mim e falou assim pra mim: por que você não faz nada na igreja? Você não tá vendo que eu sou mais novo que você e já passei na sua frente? Olha que eu cantando, eu canto, eu participo das coisas. Você é muito quieta. Você não participa de nada, você não faz nada. E saiu. Irmãos, eu me calei. Eu não tive o que responder. E as minhas lágrimas nesse vídeo não é nem pelo que eu sofri, porque eu creio que Deus já me curou. É o tanto que a gente consegue ser insensível com a dor dos outros. É como que a gente consegue tratar seres humanos como... Nem vou falar animal, porque nem animal deve ser tratado assim. Mas como que a gente julga as pessoas? Por quê? Por que a gente trata o rico melhor do que o pobre? Por quê? Por quê? Porque quando a gente vê alguém na beira de um poço, a gente chuta pra pessoa cair mais a fundo naquilo. Por que quando a gente vê um usuário de drogas e uma pessoa envolvida com bebida alcoólica, a gente... Teve um dia que eu tava com um grupo de pessoas da igreja que até a época eram meus amigos, agora eu quase que nem tenho mais contato. Passou uma pessoa embriagada e a pessoa bêbada, ela tem aquele cheiro, né, que sai. E ali aquelas pessoas fizeram uma cara assim de desprezo, de nojo, falou: olha, isso daí... Eu olhei aquilo e falei: vocês não sabem o que é isso. Muitas pessoas que são alcoólatras, né, porque elas querem, gente. A gente não tem que ter nojo, a gente não tem que desprezar. A gente não pode julgar as pessoas que estão na prostituição. E uma outra coisa também é que em determinado momento da nossa vida, a minha avó, que era uma pessoa difícil, a gente morava na casa dela. Desde pequena, a gente nasceu lá. Ela expulsou a gente de casa. E a gente literalmente ficou sem ter pra onde ir. E a gente ficou sem casa. E o meu pai, ele falou pra gente virar morador de rua. Pra morar embaixo da ponte. Não, a gente vai morar embaixo da ponte. Aí na hora minha mãe falou assim: não, você tá doida? A gente não vai morar embaixo da ponte não, pelo amor de Deus. A gente não tinha onde ir. E aí foi que minha mãe conversou com um tio meu. E graças a Deus esse tio cedeu uma das casas dele pra gente morar.
E a gente morou durante anos na casinha que ele cedeu, uma casinha de 2 cômodos. E ele falou, olha, eu não vou cobrar aluguel, era uma casa de aluguel dele, eu não vou cobrar aluguel, vocês podem morar aí de favor, pode ficar aí, faz o que vocês quiserem na casa. E graças a Deus, Deus mandou essa pessoa boa no nosso caminho. Esse meu tio já cedeu a casa dele já para outras famílias. E, inclusive, muitas dessas famílias, eu já ouvi falar mal da casa dele, falando mal dele. Ingratidão. E a gente ficou lá. E esses dias eu tava pensando, meu Deus, graças a Deus o Senhor preparou essa casa. E se a gente tivesse ido morar na rua? E aí eu fiquei pensando e comecei a orar e falei, Deus, quantas meninas, quantos meninos não viveram o mesmo que um dia eu vivi? E o pai falou, não, vamos morar embaixo da ponte, vamos virar morador de rua então, porque perdeu a casa. E a mãe concordou e todo mundo foi morar na rua e viraram usuários de drogas, viraram prostitutas. Não sei você, se você já passou isso, mas há um tempo na vida de muitas pessoas que vem o desemprego e você tá tentando procurar emprego e você não acha. E a escassez financeira começa a chegar. Aí eu te pergunto, e as pessoas que moram na rua? Você acha que elas têm facilidade de arrumar emprego? E quando elas não têm mais dinheiro? Quando elas não têm mais comida? E muitas delas que sem esperança começam a se prostituir. E começam a usar droga para matar a fome. E quando a gente passa como cristão por essas pessoas, e a gente julga, tá aí porque quer. Tem gente que tá lá porque quer. Que escolheu, porque que gosta, que quer usar droga. Mas, e as Josianes? Eu imaginei no meu íntimo que muitos jovens e muitas jovens que estão nesse estado um dia pode ter sofrido o mesmo que eu sofri. E não teve, assim, o mesmo milagre, destino que eu tive de ter uma boa pessoa. Então eu imagino, você pode abrigar alguém, ceder uma casa para alguém que não tem ainda condições de pagar, como aconteceu com a gente. E, meu Deus, isso pode salvar uma vida. Eu já ouvi gente da igreja que eu congrego que deixou uma irmã que se converteu no presídio, saiu assim sem era nem beira, porque eles falam realmente quando eles saem do presídio, eles saem sem nada. Nada. Eles deixaram essa moça morar na casa deles. E tudo isso que eu falo pra você não se você não viu o vídeo de ontem, que é o vídeo que eu gravei e postei ontem, não pratica mandamentos sem princípio. Então assiste lá pra você entender. Tudo é guiado pelo Espírito. Não é você fazer coisa da sua cabeça, agir na emoção. Porque eu também ouvi uma irmã falando que abriu uma casa de recuperação e ela não tinha habilitação espiritual para aquilo. Ela chegou, tinha um monte de mulher com a faca na mão, brigando, ela não sabia nem o que fazer. Então você vai fazer com oração, você vai ser guiado pelo Espírito. Nós iremos guardar a palavra, nós iremos guardar os mandamentos e nós nos deixaremos ser guiados pelo Espírito. Até para doar alguma coisa para alguém, a gente tem que pedir direção, crer que Jesus é o suficiente e pedir direção para ele. Eu devo fazer isso? Como eu devo fazer isso? É isso? É aquilo? Devo orar? Devo dar? Devo abraçar? Como que é, Espírito? Me guia, Espírito Santo. Se doarem, ajudar o próximo. Isso é um chamado geral, como na parábola do bom samaritano. Mas até para ajudar alguém, para obrigar alguém na sua casa, você vai pedir direção do Espírito. Inclusive, eu já ouvi uma moça falando que ela abrigou uma mulher dentro da casa dela que queria o marido dela, que queria destruir o casamento dela. Então, tudo que é pregado nesse canal, tudo, eu sempre falo, vai estudar a Bíblia, vai orar, vai pedir sabedoria pro Espírito Santo, vai pelo Espírito, para você não se dar mal. Então, tudo pelo Espírito, tudo pela palavra, tudo, sabe? Só vai com Deus, não vai sem Deus. E aí, em todo esse contexto,
e imagino pessoas, e imagino que eu poderia estar ali também. E hoje você me vê aqui falando, fala, glória a Deus, aleluia, que menina abençoada, como Deus usa ela, olha que maravilha, vou dar um abraço nela. Mas se eu tivesse lá, se eu tivesse lá na prostituição, se eu tivesse lá na rua, você ia querer me abraçar também? Se não fosse uma intervenção divina no meu destino, era bem provavelmente lá que eu estaria com os meus irmãos. Não façamos acepções de pessoas. Isso começar por mim. Não temamos em abraçar alguém que está fedido, cheirando mal. Não julguemos. E se o julgamento subir ao nosso coração, que nós repreendemos isso em nome de Jesus e não deixamos isso entrar no nosso coração. Sejamos uma igreja que ama, que sejamos uma igreja que vive e pratica a palavra de Deus. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Fique com Deus, fique com Deus. Se Deus permitir, semana que vem eu volto aqui e a gente continua falando sobre esse assunto. Beijo, beijo, beijo e até mais.